Bom, é um grande privilégio para mim, de fato, um privilégio mesmo, estar aqui no Canal 10, nesse horário, fazendo um programa chamado Palavra de Fé. E eu gostaria de agradecer a Deus essa oportunidade, ao Canal 10, uma grande oportunidade, e eu aproveito que nosso programa fala de fé, então quero falar de fé. Palavra de fé é porque vai falar de uma fé viva, uma fé que move montanhas, né? Uma fé extraordinária, que é a fé de Deus. Eu quero ler em Lucas 22, eu vou procurar ler aqui de uma forma mais assim, tipo, aceitável, ler Lucas 22, versículos 39 a 46. Eu queria falar de oração, porque se eu não tenho fé, se eu não creio em Deus, como é que eu vou orar? Se eu simplesmente falar palavras inúteis, então não é uma oração. Eu preciso entender um pouco mais o que é uma oração. Então eu vou meditar nessa passagem de Lucas 22, 39 a 46, quando Jesus estava assim nos últimos momentos da sua vida. Então ele foi ao Getsemane, no Monte das Oliveiras, e ele ali foi orar. Era o costume dele estar em oração. Ele levou os seus discípulos com ele. E você já conhece essa passagem que os discípulos dormiram e Jesus foi orar, mas os discípulos ficaram orando, mas eles dormiram. E Jesus, o seu suor se tornou gotas de sangue, mas o anjo de Deus veio para confortar Jesus. E Jesus disse aos seus discípulos depois, os acordou e disse: vocês precisam orar, caso contrário a tentação vai dominar vocês. Então, se nós queremos vitória, precisa ser pela oração. Não há vitória se nós não estivermos em oração. Há uma derrota muito grande, porque no nuto humano, na força humana, nós somos derrotados. A nossa força é menor. As forças espirituais sempre são maiores. Sejam forças espirituais do mal, do diabo, do inferno, ou sejam forças espirituais de Deus. Sempre a força espiritual será maior. Nós precisamos estar em oração. Então eu vou ler essa passagem para a gente ter uma ideia mais profunda. Versículo 39 diz: e saindo Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Então são coisas interessantes, porque ele vai para um lugar de costume, lugar de oração. O costume de Jesus era no Monte das Oliveiras. Claro, quando a igreja sai para os montes para orar, nas noites, é bíblico sair para os montes para oração. Deus ensinou isso para nós. Há uma oração mais intensa no nosso coração, há uma comunhão com Deus. Não é porque a montanha esteja mais próxima de Deus, não é isso, de forma nenhuma. Pode ser então pode ser também um lugar de mato, um lugar diferente, não a casa na cidade. Só isso, uma diferença. E os discípulos estavam com ele. Chegando ao lugar escolhido, isso é interessante demais. Se eu não escolher o lugar, como é que eu vou orar? Estou aí correndo, estou com o celular no bolso, o telefone fixo está lá esperando uma ligação, e gente conversando, alguém vendo televisão, e eu vou orar? Não dá. A oração requer uma comunhão, uma intimidade. Então, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Porque quando eu estou em oração, a tentação não tem forças na minha vida. Mas quando eu não estou em comunhão, em intimidade com Deus, então qualquer coisa me desvia, eu olho, eu vejo, eu escuto, né? 41. Ele, por sua vez, quer dizer, Jesus, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava,
dizendo, antes de orar de ler o que ele orava. Então eu acho que esse um tiro de pedra aí, talvez 50, 100 metros, não era muito longe, mas ele se afastou um pouco sozinho, e os discípulos ficaram aqui no grupo. Então ele orava: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua. Essa oração é muito tremenda, porque chama Deus de Pai. Quantas pessoas não conseguiriam dizer Pai, Papai, assim, pessoalmente, de relacionamento paternal ou filial? Mas Jesus tinha esse relacionamento íntimo, filial e paternal com o Pai. E ele diz: se queres, passa de mim esse cálice, se for possível, porque ele estava entrando no corredor da morte. Ele pressentiu, ele era homem, mas ele pressentiu que sua hora estava chegando, a coisa está esquentando, e ele não queria morrer. Ele não queria morrer. Você pensa que você não quer morrer, mas Jesus, tudo bem, é Deus ali. Não, meu querido, ali era um homem sofrido, dolorido também como você, que também não queria morrer. Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, eu peço que o Senhor faça a vontade do Senhor, não a minha. Eu me submeto. Oh, como isso é difícil. Como é difícil aceitar o que Deus faz na vida da gente. Como é difícil aceitar o que está acontecendo na vida da gente. Como é difícil. Não é impossível, mas como é difícil. Mas esse homem orava. E ele podia entregar nas mãos. Ele tinha relacionamento com o seu Pai. Não era só de conversa. Pai daqui, pai dali. Deus é pai, não é padrasto. Não tinha essa coisa não. Era relacionamento verdadeiro, profundo. No 43. Então 43 e 44 são textos. É um texto muito forte. E então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Porque ele estava em angústia muito profunda. Olha como estava em angústia. E estando em agonia, a palavra grega é agonia também, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aí alguém diz: mas como isso? As pessoas que falam isso são pessoas que fizeram pesquisas científicas, pesquisas profundas para compreender, e diz que essa questão pode acontecer pela profundidade da dor. Sabe, meu querido, ali acontece que Jesus levava o peso dos nossos pecados. Ali Deus despejava sobre ele toda a nossa miséria. Ali Deus cravava sobre ele toda a nossa dívida. Estava tudo sobre Jesus. Ele veio para isso mesmo. Ele veio cumprir isso. Mas não pense que assim, foi babinha, é fácil. Para ele é fácil. Quisera. Foi mais difícil do que para nós. Mais difícil do que para um homem comum. Porque ele era um homem especial, sem pecado. E ele levou o nosso peso. Então o seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam sobre o chão, a terra. Levantando-se da oração, então ele terminou de orar, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Aquele ambiente estava muito triste.
Aquele ambiente era ambiente de morte, de destruição. Os discípulos estavam vendo o fim de tudo. Está acabando tudo. Não consigo mais sobreviver. Essa situação está miserável, está acabando tudo. Nossa esperança se foi. A vida está terminando. Então eles estavam dormindo de tristeza. Tristeza tão profunda. Tanto é verdade, você conhece aí pessoas que entram em depressão. Se a depressão é muito profunda, pessoas que ficam uma semana na cama e ela não tem uma enfermidade, tipo quebrou a perna, não é bem assim, é uma tristeza da alma. Eles estavam dormindo de tristeza, eles estavam depressivos, estavam deprê, eles estavam em angústia profunda também. Não era só Jesus, porque eles tinham participado da ceia. E Jesus havia dito, está chegando a hora, alguém vai, que comeu do meu pão, essa pessoa vai se levantar contra mim. Que era Judas. Enquanto ele estava nessa situação, Judas estava vindo com o grupo para prendê-lo. Então Jesus disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então Jesus incentivou, disse: vão orar, a hora é de oração. Então, momento de fé, palavra de fé, hoje, é essa palavra. Nós precisamos orar, que seja 5 minutos por dia, num determinado horário. Você levanta, a primeira coisa que você faz, 5, 10 minutos de oração. Se você quiser ler um texto da Bíblia, eu sugiro Evangelho de João. Você lê um pedacinho do Evangelho de João, 5 minutos, e ora 5 minutos. Você deu 10 minutos. Você tem uma comunhão com Deus, você vai desenvolvendo isso. Isso não tem como ensinar a oração. Aprende-se fazendo. É de uma importância muito grande a oração. Jesus foi para o monte orar. Era o Getsemane. Ele foi orar. Era o lugar de costume da oração. O Senhor Jesus disse: orem, porque a tentação vem. Orem, porque vocês vão ter vitória. A oração nos traz vitória. Amigo, Fernandópolis, ore mais. Eu estou procurando orar mais, tá? Eu estou procurando. Gostaria de orar mais, quero me dedicar mais, porque é muito importante. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu uma grande oportunidade neste momento de falar a respeito da oração, conforme o Senhor nos ensinou. Obrigado em nome de Jesus. Amém.